Hello, ladies and gentlemen! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um videozinho de notícias e o news aqui pra vocês. E o que está do meu lado, finalmente está chegando aqui One Piece Live Action Season 2 Into the Grand Line. Só na Netflix, dia 10 de março. E hoje, nesse vídeo aqui, você terá tudo que você precisa saber sobre essa nova temporada live action de One Piece. Todas as informações, elenco, enredo dos episódios, título dos episódios, obviamente algumas teorias, visuais e tudo mais que eu consegui arranjar aqui. E obviamente, como sempre, a gente tem a nossa notícia, inclusive antes da gente ir pra nossa telinha de notícias. Lembrando aí, dá o like, se inscreve no canal aí, muito obrigado aí, sigam a plaquinha branca. Agora começando como sempre, o YouNews tem todas as informações bem organizadinhas aqui pra vocês. Notícia, One Piece Season 2 chega em março de 2026 com eventos épicos na Grand Line. A espera acabou, a segunda temporada da adaptação de live action de One Piece finalmente tem data oficial de estreia, trailer liberado, data do elenco e enredo, e promete levar os fãs dos Piratas do Chapéu de Palha para o coração da Grand Line, com mais ação, vilões icônicos e aventuras que só o universo criado por Eiichiro Oda pode oferecer, tá bom? Esse é o nosso enredozinho aqui, e bora pros extras, mas antes lembrando aí, ó, como sempre, se inscreve no canal para receber notícias diárias do mundo dos animes. Obviamente a gente ainda tá reformulando aqui como é que vai funcionar o Uni 2, de certa forma, ainda tô pensando num nome novo aqui pro canal. Então a gente ainda não tá com notícias diárias e eu vou organizar tudo direitinho pra vocês, mas por enquanto vamos pra notícia, tá bom? A data de estreia eu já falei aqui pra vocês, vai ser dia 10 de março de 2026, que se eu não me engano é mês que vem, então falta mais ou menos uns 26 dias pra lançar a primeira temporada. O trailer oficial e todos os teasers já foram lançados, onde aqui tem um leve enredo dado pela própria Netflix. Netflix liberou o trailer oficial da Season 2, mostrando Luffy e seus companheiros enfrentando os perigos do mar e principalmente o grupo criminoso Baroque Works, um dos maiores antagonistas do arco que será adaptado. Então ó, eu vou levar em consideração que caso você esteja aqui, você tá querendo, além de levar teorias, provavelmente você já viu o anime, tá querendo ver como é que vai ficar a adaptação. Então eu não vou dar spoiler de tudo, mas eu não vou ficar me segurando, já que eu meio que eu tô passando todas as informações, então eu vou passar enredo de episódio, trailer e o que eu acho que vai acontecer. Então caso você não queira levar spoiler, vá pra frente com a sua conta em risco, tá bom? O que a Season 2 vai cobrir? A nova temporada começa a adaptação dos próximos grandes arcos da história, incluem Long Town, que pra quem não sabe é o arco do Gold Roger, né? O arco onde o Smoker aparece pela primeira vez, Reverse Mountain, que é a entrada pra Grand Line, Whiskey Peak, a cidade dos ladrões, né? A cidade onde fica todo mundo de nível baixo da Baroque Works, né? A cidade que ama piratas. Little Garden, onde a gente vai finalmente encontrar os nossos gigantes, né? Dory e Brock. E Drum Island, o lar do nosso queridíssimo Chopper, né? Um dos arcos mais emocionantes de One Piece, com as cerejeiras. Confirmado, a segunda temporada da adaptação de live action de One Piece da Netflix terá 8 episódios no total, assim como a primeira temporada. Então aqui a gente já tem o número exato de episódios. E ó, levando em consideração, a gente vai falar depois sobre o título dos episódios, que já foi confirmado, e também sobre o enredo deles e tal, mas até onde eu vi pelos títulos, já que daqui a pouco a gente vai falar, vai ser provavelmente um episódio pra cada uma dessas. O episódio 1 vai ser Long Town, episódio 2 vai ser Reverse Mountain, episódio 3 vai ser Whiskey Peak, episódio 4 e 5 provavelmente vai ser Little Garden, e por último o episódio 6, 7 e 8 finalizam com Drum Island, né, já que é o arco mais denso, ou o foco da temporada, e provavelmente na Season 3 a gente vai ter todo o arco de Alabasta inteiro, só na Season 3, né, porque o arco de Alabasta é gigantesco, um dos maiores de One Piece. Então provavelmente a Season 3, pelo menos metade dela vai ficar inteira pra Alabasta. Provavelmente eles vão dar uma encortada, né, eles vão cortar bastante coisa inútil, talvez toda aquela etapa de caminhada no deserto que tem Alabasta, o cassino do Crocodile, provavelmente não vai ter, mas eles vão gastar pelo menos metade da próxima temporada inteira com Alabasta, então eles estão tentando adiantar bastante os Misters e Misses tal, eles estão tentando adiantar toda essa parte aí de apresentar o grupo do Crocodile, pra na segunda temporada focar 100% no que é o grande plano envolvendo a Alabasta e a Vivi, né? Resumo oficial do episódio Count: One Piece Season 2 Into the Grand Line será composta por 8 episódios, já falei isso. Essa informação foi confirmada por relatórios que mostram os títulos, que a gente vai falar daqui a pouco, dos episódios da nova temporada, indicado que a Netflix repetirá o formato de 8 capítulos para a sua segunda temporada. 8 capítulos ele tá querendo dizer 8 episódios e não que cada episódio vai
falar de cada capítulo, né? Cada episódio diferente é um capítulo. Eu acho que ficou meio confuso aqui, mas só explicando. Análises de rumores anteriores também mencionam 8 episódios sendo o padrão esperado, o que condiz com a abordagem da adaptação. Até agora eles vão continuar com o mesmo plano, até porque deu super certo na primeira temporada, eles conseguiram aderir todo o arco de East Blue inteiro. É East Blue? Eu acho que é East Blue. Todo o arco de East Blue inteiro já na primeira temporada, então eu acho que eles vão manter esse formato, até porque tá funcionando, né? Lançamento, todos os episódios devem chegar no mesmo dia, no dia 10 de março de 2026, quando a segunda temporada estreia globalmente na Netflix. Aqui é uma parte que eu sou muito contra a Netflix, e que eu sei que o One Piece não é feito pra otaku, eles não seguem o formato de anime, e eu sei que quem tá indo ver o One Piece que é otaku, né, que não é público novo, ele tá vendo só pra ver como é que é a adaptação, e não necessariamente porque ele tá super afim de acompanhar, mas eu gosto muito do formato que os animes têm de lançamento semanal, né, um episódio novo por semana, algo que a Netflix faz com algumas séries grandes delas, como, se eu não me engano, a última temporada de Stranger Things foi assim, né, o episódio 1, 2, 3... quer dizer, o episódio 3, 4 e 5 foi mal, gente, não assisti. Eles foram lançando um dia após o outro e não tudo de uma vez, né? Pra fazer esse hype e poder fazer um cliffhanger no final do episódio e chamar atenção pra semana que vem. A Netflix não gosta de fazer isso, algo que eu acho uma ideia péssima, mercadologicamente falando, até porque... Bem, eles tinham Jojo parte 6 na mão, que é uma das melhores partes de Jojo, e em vez de lançar semanalmente, né, fazer a famosa Jojo Week, que é algo já cultural na fanbase de Jojo, né, eles acabaram postando tudo de uma vez, e isso quase acabou com a chance de a gente ter uma sétima temporada de Jojo, tanto que a sétima temporada só foi lançada agora, que foi, sei lá, 5 anos depois do lançamento da parte 6, então eu acho muito arriscado fazer isso, mas talvez ele esteja fazendo isso porque é um live action e não um anime, até porque animes como Dandadan e Frieren que tem na Netflix, eles lançaram semanalmente, tá? Então, provavelmente foi escolha da Netflix por ser considerado uma série e não um anime. Mas, de qualquer jeito, não gosto muito, preferia que eles lançassem semanal. Ia ser 2 meses de lançamento, muito melhor do que ver tudo em um dia. Até porque a maioria das pessoas vai ver tudo em um dia e nunca mais vai encostar na série, o que eu acho meio triste pelo esforço que eles estão tendo nesse grande projeto de adaptar One Piece inteiro em live action. Netflix já mostrou que a série continua firme nessa trajetória fiel do mangá, avançando para os eventos que vêm logo depois dos acontecimentos da primeira temporada. E cara, vamos lá, eles não são tão fiéis assim ao mangá, eu sei que eles estão sendo fiéis ao mangá, mas por exemplo, todo o arco do Kobe, do Garp seguindo eles estão tentando fazer uma das adaptações que estão funcionando legal pro sistema de série deles, né, onde eles estão adicionando pequenos detalhes pra não ter que ficar gastando episódio adaptando, até porque é muito pouco episódio pra adaptar muito capítulo, então talvez tenha algumas coisas que já sejam pré-colocadas no meio da temporada pra gente não ter toda essa enrolação gastando episódio com coisa inútil. Por exemplo, eu não sei como é que eles vão fazer o arco do Kobe e do Garp, se eles vão continuar seguindo o Chapéu de Palha, ou se eles vão continuar dando tempo de tela, ou se o Kobe vai só aparecer daqui 2 temporadas, já no shape magricelo, quer dizer, já no shape bombado, já que, né, o próprio Kobe tem uma baita evolução. Eu não sei como é que eles vão fazer com o caso da Álvida, né, e do Bug, né, porque nesse arco aí, teoricamente, o Bug tá tendo a etapa dele cotoquinho, né, andando pelos mares, que foi adaptado no anime em filler e no mangá em capa, então eu não sei como eles vão fazer. E também, obviamente, tem o principal, né, que é o próprio Garp, com a menininha lá, que eu esqueci o nome dela agora, lá a menina que parece muito amiga de infância do Zoro, lá que é espadachim e tal, porque, né, durante todo esse arco de Alabasta, é o Garp seguindo o Luffy, até mais ou menos Punk Hazard, se eu não me engano, tem todo esse arco do Smoker seguindo o Luffy e passando por todos os lugares que ele passa, já com tudo resolvido. Então eu não sei como é que eles vão adaptar essa parte do Garp, até porque... Ou quer dizer, eu não sei como é que eles vão adaptar essa parte do Smoker, até porque vazou o elenco, então a gente vai ter Garp, a gente vai ter a filha do Garp, a gente vai ter Dragon e tal. Então eu não sei como é que eles estão pensando em adaptar toda a etapa do Smoker seguindo o Luffy, se eles vão fazer a mesma coisa que faziam com Garp, com Kobe e deixar eles meio de lado nessa temporada. Mas eu tô ansioso porque, mano, o Smoker é um dos melhores personagens dessa primeira etapa de One Piece. E o jeito que eles vão ter que adaptar a fruta dele, e se eles vão tentar rebalancear a Logia, né, já ir adicionando Haki durante a temporada, porque, né, obviamente, Haki foi uma coisa que o Oda já tinha planejado lá no final da temporada, não era algo que ele tinha... Que ele tava planejando desde o começo, e aí, não, depois eles adicionou o Haki pra dar uma estendida nos poderes da galera e também balancear a Logia. Então eu não sei se o Oda vai começar a adicionar Haki já por aqui,
porque, né, a logia do Smoker é extremamente roubada e eu não acho que eles vão ficar mandando esses caos que o Oda tinha que ficar mandando agora que a logia, agora que o próprio Haki já existe, né? E também, só avisando, o Ace já foi confirmado que provavelmente ele não aparece nessa temporada, tá? Vão cozinhar o Ace pra Alabasta junto com todo o resto do elenco de Alabasta, até porque nem é tanto tempo de tela que o Ace tem antes de Alabasta, então provavelmente eles não vão estar adicionando o Ace por enquanto, tá? O elenco, aqui vamos lá, os velhos e novos rostos, meu Deus do céu. Os velhos e novos rostos, o núcleo principal mantém o mesmo, assim, a galerinha tá a mesma, eu acho que não tem muito o que adicionar. Mas temos aqui a galerinha nova, né? O Chopper, a Dr. Kureha, Mr. Tree, Miss Wednesday, Miss Goldwick, Mr. Five, Smoker, que já foi confirmado aqui, e muitos outros, e dessa vez eu tenho o linkzinho, né, diferente do outro vídeo eu não precisava mostrar tanto link, mas eu tenho as imagens aqui do rosto da galera, tá bom? Eu vou me tirar um pouquinho da tela só pra vocês terem mais como enxergar aqui. Eu tô achando muito bom, eu acho que tá todo mundo, mesmo sem a roupa já confirmada, eu acho que tá todo mundo muito parecido. One Piece, a própria Netflix em geral, mas o One Piece tem muito esse bagulho de não chamar muito ator muito conhecido, até porque por ser uma série não tem um orçamento tão mais absurdo do que um filme, por exemplo. Então eu pelo menos não reconheço ninguém, tirando o Mr. Tree, que eu tenho a leve visão que eu já devo ter visto esse cara algum dia, mas nenhum rosto conhecido. A gente também tem essa outra galera aqui, né, que já apareceu, algum deles já deve ter aparecido nas outras temporadas, se eu não me engano, não, né? Temos aqui o Dragon, inclusive, ó, visual confirmado aqui do Dragon. E o que mais me incomodou de certa forma aqui de visual, eu não sou um cara que fica muito... aquele nerd chato que fica cobrando pra ficar igual e tal, mas a Miss Goldwick, eu acho que essa daqui é a Goldwick, ela me assusta um pouco, porque a Miss Goldwick, mesmo no anime, ela, se eu não me engano, sendo confirmada como uma adulta, ela tem uma aparência extremamente infantil, né? Ela é uma menininha pequena, fofinha, que até meio que ela usa a fofura dela pra enganar o Luffy lá e usar o poder de tinta dela e tal. E a mina, né, sem querer falar nada, né, mas a mina que faz ela não tem uma cara lá muito infantil, né? Então eu não sei como é que eles vão adaptar. Eu sei que ela aparece de relance no trailer, então se você quiser ver como é que ela tá no trailer à vontade. Mas eu não sei se eu gostei muito, mesmo sendo uma atriz muito bonita, e não sei se ela é muito boa. Eu não sei se visualmente vai ficar muito legal, já que a original tem uma cara muito mais infantil do que essa. Eu acho que até daria pra chamar uma adolescente ou coisa assim, inclusive deixa eu me colocar aqui de volta na tela, né? Já foi demonstrado aqui a galera, vocês tiveram bastante tempo pra ver todo mundo. A gente tem que comentar também sobre esses dois aqui, né? Esses dois tchutchucos aqui, Robin e Crocodile, que também tem visual confirmado. Provavelmente o Crocodile ele vai ter só umas mini aparições, até porque ele não é tão relevante nessa temporada em si. E a Robin que... gente, a Robin, nossa, eu não sei quem viu o trailer aí, eu não sei se eu vou botar uma imagem dela. A Robin tá magnífica, tá bom? A beleza que ela tem no anime, assim, essa atriz aí... Grilla. De qualquer jeito, voltando aqui para as informações e deixando um pouco de lado a cabacice, não é mesmo? Além dos mais conhecidos nessa temporada, a tripulação do Chapéu de Palha deixa os mais conhecidos para trás e entra na Grand Line, né? Que é o comecinho da temporada, né? Depois de passar por Long Town, onde a história de One Piece realmente explode em aventuras, perigos, monstros, piratas poderosos e desafios gigantescos. Exatamente o que prometeu o próprio criador da obra, Eiichiro Oda, Oda gênio, não tem como, no lançamento do trailer. Oda descreveu que a Season 2 vai quebrar as convenções da Season 1, ou seja, em ações intensas, novos usuários de Akuma no Mi, territórios perigosos e efeitos visuais mais ousados. Então é tudo enquanto a busca pelo One Piece continua, né? Por esses 26 anos, tá bom? Finalmente... o Oda diz, né, sempre que vai faltar 5 anos pra acabar e tal. E agora, né, ele percebe que o mangá tá acabando e, bum, ele lança uma nova temporada pra ficar mais 30 anos, assim, no One Piece. Está longe de acabar, principalmente pra quem vê o anime e o mangá, sabe que falta muita coisa. Inclusive, eu queria muito saber como é que eles vão, se eles vão, ou como é que eles vão adaptar, por exemplo, o ano, que vai ser, sei lá, daqui 20 anos, como é que vai ser adaptado essa parada. E, tipo, porra, o ator que faz o Luffy, né, o Inaki, eu acho que esse é o nome dele, ele vai ficando muito mais velho com o tempo, né, eu queria saber como é que ele vai fazer. Eu não sei se ele vai resumir muito a história e tirar coisas como, por exemplo, o Dressrosa e outros arcos que são baseados, né, nos Chichibukais. É Chichibukais
o Doflamingo, o Mihawk, etc, etc, etc. Talvez ele faça uma versão resumida, até porque a história original de One Piece, ela foi cotada, o Oda disse lá no começo dos lançamentos do mangá de One Piece, que a ideia era que a história fosse lançada e demorasse 5 anos pra ela sair, mas aí ele foi adicionando os Chichibukais, e aí mais teorias, e aí mais capítulos, novas ilhas, e aí ele foi, né, estendendo a história até o que a gente tem hoje, né, 26 anos lendo essa parada semanalmente. Então, provavelmente ele vai manter o plano dele, que era o original. A história de 5 anos provavelmente vai ser mantida pra agora, provavelmente. Mais que uma série global, aqui eu botei os recordes que a primeira temporada bateu, né? Que pra quem não sabe, ela ficou na top 10, ou no top... Não, ela ficou no top 1 da Netflix em mais de 81 países. E ela ficou no top 10 da Netflix de... Pô, nem tem como dizer, eu acho que ela ficou no top 10 talvez em todos os países, eu não sei exatamente. Mas no top 1 foram 81 países diferentes que o One Piece ficou, se eu não me engano, tá bom? E foi a primeira série americana, né, a primeira série em inglês, a liderar a Netflix Japão. Obviamente é One Piece, mas a série ela é considerada uma produção americana, né, ela é inteira feita nos Estados Unidos, a série originalmente é falada em inglês, os atores, por grande maioria, são todos, na teoria, americanos, né, não necessariamente dos Estados Unidos, já que a maioria aqui, se eu não me engano, não é descendente de americano, né, tem muito latino, asiático, etc, mas toda a produção em si é feita nos Estados Unidos, se eu não me engano, então é considerada uma série inglesa, uma série americana, tá? E obviamente aqui, pode ter acabado aqui as informações, recentemente, quando eu ia começar a gravar esse vídeo, também tivemos o anúncio dos episódios, o nome dos episódios, né? E aqui, obviamente, também temos os lançamentos, né? Os nomes, os títulos oficiais de cada episódio ainda não tem tradução oficial, mas ele foi lançado, tipo, há 10 minutos, quando eu ia começar a gravar esse vídeo aqui, então acabou não ficando no post original, mas eu fiz aqui um comentário onde a gente tem o título dos episódios em sequência e já dá pra também dar uma teorizada do que acontece em cada episódio, começando com The Beginning of the End, que vai ser obviamente a parte de Longtown, né, o local onde o rei dos piratas foi executado, a aparição do Smoker e a primeira vez que vemos o Dragon, né, que pra quem sabe o que o Dragon é. Depois a gente vai ter Good Whale Hunting, que se eu não me engano por tradução vai ser a caçada da boa baleia, ou a boa caçada da baleia, que vai ser a parte da Laboon, né, a primeira aparição da Laboon, com o pequenas migalhas do lançamento do meu mano Brook, e também a aparição do Crocus, né, que é o cara que mora dentro da baleia. Depois a gente vai ter Whisk Business, né, que é a parte de Whisk Peak, a Ilha dos Piratas, e onde começa todo o enredo e envolvimento do Chapéu de Palha com a Baroque Works. Depois temos Big Trouble in Little Garden, que é a parte dos gigantes, né, o Dory, meu mano Brog, com a luta interminável deles para decidir quem seria o líder do bando e tal, que vai ser a primeira aparição de pequenas citações ao Shanks também, obviamente. Heads On e Heads Off, que aqui a gente já começa a não ter títulos tão autoexplicativos do que acontece, mas pra quem não sabe, Hex em inglês é alguma coisa como cera ou argila, se eu não me engano. Então Hex On, Hex Off, que é o nome da Hexex no Mi, né, que é a Akuma no Mi do Mr. Five, né, o Hexuma, o humano de cera, que é o cara lá com... Ah não, é o Mr. Tree, falei errado, que é o cara com 3 na cabeça, o topetinho com 3 na cabeça. Então esses dois episódios aqui, o episódio 4 e 5, provavelmente eles vão ser os episódios de Little Garden, onde vai ter todo aquele arco que a gente tem no anime, que é gigante. Aqui vai ser só 2 episódiozinhos. Nami Dearest, inclusive uma coisa curiosa sobre esses 3 episódios, pra quem não sabe, Deer é veado em inglês, que né, meu mano Choppers, né, que é um veado. Então cada palavra aqui, mesmo escrito errado, ela é meio que um trocadilho ao animal veado, né? Dearest Nami, Nami Dearest, que a gente trocar o E por um A, aqui vira Dearest, né, que seria a minha querida Nami, que vai ser a parte onde a Nami fica doente, a chegada deles que eles precisam a chegada deles onde eles precisam de um médico, né, já que a Nami acaba ficando doente por conta das coisas que acontecem em Little Garden, e eles chegam finalmente em Drum, a Ilha das Neves, né, Ranger Shames, que seria algo como as vergonhas da Rena, e que provavelmente vai ser toda a parte do flashback do Chopper, né? Um dos flashbacks mais tristes dessa primeira parte de One Piece. E por último temos Deer and Loading in Drum Kingdom, que seria algo como Rena e Aversão no Reino de Drum, que vai ser obviamente toda a parte final do Reino de Drum, né? A parte onde a gente tem o Apu, se eu não me engano esse é o nome dele, e todo esse arco assim já no presente de Drum, onde a gente vai finalizar esse arco pra gente começar, né, finalmente o arco do meu mano Crocodile Alabasta. Eu não sei exatamente, pelo trailer
eu sei que ela aparece, mas eu não sei como é que eles vão tratar ela nessa adaptação, já que na teoria a Vivi já tá nessa etapa. Eu não sei como é que vai ser a caçada do eu não sei como é que vai ser a caçada do Ace contra o Barba Negra, né? Que eu acho que já tem as primeiras aparições dele por aí. Mas por enquanto é isso que a gente tem sobre toda a nova temporada de One Piece. Tudo que você precisa saber, personagens, nomes de episódios, quando lança, o que vai ter. Obviamente a dublagem já tá confirmada. Não tem confirmação ainda se ela vai ser um lançamento simultâneo da dublagem, tá bom? Mas a dublagem já tá obviamente confirmada aí pra quem prefere ver em PTBR. E é isso. Estamos à espera, falta um mesinho pro lançamento. Por favor, se inscreve no canal, se junte à Tropa do Ovo e obviamente se inscreva também lá no canal principal Uni, onde você tem essas mensagens antecipadas, né, essas postagens diárias de notícias dos animes. E é isso, um beijo, um abraço e como sempre, bye!